A Conab aumentou a previsão para a safra total de milho do Brasil para 126,9 milhões de toneladas, ante as 124,7 milhões estimadas no mês passado. O ajuste positivo veio principalmente na segunda safra, agora prevista em 99,8 milhões de toneladas. Mas o grão que impulsiona a nossa economia, tem alguns inimigos aí para combater. Nos últimos anos, os insetos vetores têm causado perdas milionárias nas lavouras, exigindo respostas mais robustas e tecnológicas por parte da indústria. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou convidar agora o gerente de marketing para milho da ASF, o Douglas Leme, para explicar algumas coisas para a gente. Obrigada, viu, Douglas, pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila, todos os telespectadores. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Então, eu queria que você começasse, falando quais são os danos, que esses insetos vetores podem causar nas lavouras e quanto aí pode chegar a perda de produtividade. Quando a gente fala de insetos vetores, esses insetos se alimentam da seiva das plantas. Eles sugam a seiva das plantas e, obviamente, enfraquece e compromete o desenvolvimento do milho. No entanto, o maior problema é causado pela transmissão de doenças, os enfesamentos, causados por vírus e bactérias que esses insetos transmitem. E as perdas ou prejuízos podem chegar a mais de 70%. Então, de fato, pode comprometer de maneira muito importante e significativa a produtividade. E a cigarrinha, do milho, ela é uma das pragas mais incidentes, dá pra gente falar assim, né? Quais outras também o produtor precisa prestar muito atenção? Além da cigarrinha, quando a gente fala de inseto vetor, que tem tomado bastante relevância dentro da cultura do milho, e também vetor de transmissão de doença, no caso de viroses, é o pulgão. Então, se atentar muito para o manejo de pulgão na cultura, e quando a gente fala, então, dos insetos vetores, essas são as duas principais pragas, cigarrinha e pulgão, mas, obviamente, a gente tem outras pragas também que desafiam aí ano após ano, Esse ano foi um ano, essa segunda safra está sendo um ano de bastante pressão aí de lagartas, por exemplo, e também a importância de percevejo, que compromete bastante a produtividade do cultivo. E existe alguma fase fenológica, das lavouras em que elas fiquem mais suscetíveis ao ataque desses insetos vetores e possam ser mais prejudicadas? O que o produtor pode fazer? E como que ele pode também fazer esse diagnóstico, Existe sim. É muito importante a gente controlar e manejar essas pragas logo no início do ciclo de desenvolvimento do milho. Quando a gente fala ali no estágio de desenvolvimento de V2 a V4, aí chegando até V6 ali no período vegetativo, que é onde o milho define o seu potencial produtivo. Então, ali naquele momento, qualquer intercorrência ou prejuízo que é causado, ele reflete em produtividade de maneira significativa, que não possibilita que a gente recupere isso mais à frente, mesmo com outras possibilidades de manejo. Agora me fala uma coisa, quais soluções, o produtor pode utilizar para conseguir se prevenir ou então para mitigar esses danos, causados para as lavouras? Priscila, quando a gente fala do manejo de pragas, acho que é um complexo, um contexto como um todo para a gente prevenir e cuidar com relação a isso. Então, nós estamos falando desde o monitoramento constante, o que é super relevante, passa sim pelo controle químico e, no caso dos insetos vetores, preventivo. Nós estamos muito acostumados a falar de controle preventivo de doenças e pouco de pragas, mas quando nós falamos de insetos vetores, no caso da cigarrinha e do pulgão, o controle preventivo é muito importante, uma vez que o principal dano e problema é causado pela transmissão de doenças, passa também pela eliminação de plantas tigueras ou plantas voluntárias de milho, que surgem também na lavoura e em outros cultivos também, porque serve de ponte verde para que o inseto permaneça ali e complete o seu ciclo de vida. Então, o monitoramento, a escolha de um bom híbrido, tratamento de semente, tudo isso faz parte do manejo importante aí dentro dos cuidados a serem tomados. Porque é importante a gente deixar aqui bem ressaltado, como você falou, que nenhuma medida de controle isolada ela vai ter sucesso por completo, Então, contra o enfesamento, as viroses do milho. Então, essas dicas são muito importantes, porque é todo um combo, tem manejo, tem o uso, de tecnologia, então, para ficar todos bem atentos. Agora, eu queria te perguntar uma coisa, existe uma situação climática que aumenta, a incidência dessas pragas, dependendo do local do Brasil, é maior ou menor? Sim, Priscila, existe sim. Quando a gente fala dessas pragas, um clima mais úmido e quente, ele favorece o ciclo de vida dessas pragas, então faz com que o ciclo de vida
encurte, né? No menor número de dias você tem o ciclo completo, então isso pode aumentar a incidência, a população dessas pragas na lavoura. E também o que a gente tem vivenciado aí ano após ano, quando a gente fala de milho nas diferentes regiões, nós temos também o milho sendo plantado em diferentes épocas, onde a gente tem diferentes períodos de desenvolvimento do milho nas diferentes regiões, praticamente o ano todo. Então, isso atrelado ao clima favorável, favorece de maneira importante o ciclo de vida dessas pragas e a probabilidade de maior incidência em determinada safra. E a gente sabe, né, que a alta temperatura, né, inclusive é algo que a gente tem vivenciado, né, com as temperaturas médias acima do normal em grande parte do Brasil central. Então, fica aí então um potencial para o aumento desses insetos vetores, né, para a proliferação, o que agrava muito o caso. Então, a gente também tem o encurtamento dos períodos mais frios, que seriam mais eficazes, né, para eliminar esse tipo de inseto. E a gente está vendo cada vez mais outonos não tão frios assim, nem invernos, né? Isso também, essa mudança que a gente tem climática também influencia, né, na proliferação desses insetos, né? Correto, Priscila. Acho que tudo isso favorece de maneira importante, por isso que a gente tem notado, safra após safra, a relevância que tem tornado essas e outras pragas, né, no desafio do manejo, e com isso nos abre um alerta importante no planejamento, né, desde o início na escolha do híbrido, no desenvolvimento da lavoura, os cuidados que a gente precisa tomar para que, de fato, a gente possa defender o maior potencial produtivo do nosso cultivo. O Douglas, quero agradecer muito sua participação aqui no Mercado e Companhia, todas as suas explicações aqui e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Priscila. Uma boa tarde a todos.